Olá, maltinha. O meu nome é Catarina Quinteira Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ian Silva. e estamos agora de volta. Tivemos algum tempo afastados. Eu agora sou médica veterinária e o Ian teve-se a descobrir uma viagem de autodescobrimento por o Vale e pelo Brasil também. E também hoje estamos muito bem aqui acompanhados pela doutora Catarina Santiago, que é formada em Medicina Veterinária pela UTAD e tem uma formação executiva em Gestão pela Católica Porto Business School. Começou o seu caminho com estágios no Zoo de Barcelona, no Centro Veterinário de Exóticos do Porto e no Santuário de Vida Selvagem na Namíbia. Trabalhou com animais exóticos e de companhia em Portugal, na Bet Exóticos e no Hospital Veterinário do Porto, Lessa Bet. Esteve sempre ligada também ao associativismo estudantil. Hoje vive em Bruxelas, onde já colaborou com a Federation of Veterinaries of Europe em projetos ligados à resistência antimicrobiana, saúde mental e diversidade na profissão. Atualmente trabalha na EASA como Policy Coordinator, onde se dedica à saúde e ao bem-estar animal. Muito Olá, bem-vinda e obrigada por teres aceito o nosso convite. muito obrigada pela apresentação e parabéns, Catarina. Bem-vinda. Obrigada. Pois é, ela agora sabe falar inglês, não é? Mais ou menos, às vezes engasgo-me um bocadito. Deu para notar. Catarina, vamos começar aqui o jogo. O jogo consiste em pensar num animal e dás três pistas para eu e a Catarina adivinharmos. Cada um de nós tem duas tentativas, respectivamente. Quando estiveres pronta, dizes. Ok, então, vou dar pistas fáceis. Tem orelhas muito grandes, Ok. vive em ambientes extremos e é o mais pequeno da sua família. Raposa Duarte. Não, não é Raposa Duarte, Não, é Raposa do Deserto. certo. É isso mesmo. Ai, eu tinha pensado, mas depois quando ela disse o mais pequeno da sua família, eu pensei que fosse, só que não me lembrava do nome, aqueles tipo ratinhos assim que têm as orelhas bem grandes também. Ah, Sabes como é Mas que se não chama, são. Ian? Não. Eu sei, mas não são os mais pequenos. Não? Não. Eu acho que os mais pequenos são os que são da família dos elefantes. Não é da família, é do. Mas tem no grupo taxonómico dos elefantes. sim. Ah, ok. Boa. Portanto, é Também. que há uma comparação que é o mais pequeno e o maior de terrestres. Ok, muito fixe. E porquê que tens Catarina, interesse porquê é que nesse escolheste animal? a rapariga do deserto? É. Olha, primeiro pelas orelhas. A minha família gosta um bocadinho, está sempre a dizer que eu tenho ouvidos de tísica e que eu sou muito bem. Portanto, não é pelo tamanho das orelhas, mas pela funcionalidade. E depois estas raposas são muito ligadas à família, e são monogâmicas, sempre com o mesmo parceiro e têm estes laços muito fortes e eu acabo por ter essa ligação também. Portanto, elas gostam de calor. Eu também, pronto, não se vê pelo país que escolhi para viver, mas sim. E acabam por ser espécies um bocadinho discretas, mas curiosas, resilientes, e eu acabo por me ver um bocadinho nessas características. É, altamente. Muito Nunca fixe. pensaste em ir para a música por causa dessa capacidade auditiva? Então, calma, eu só ouço bem, eu não consigo distinguir uma nota. Essa parte ficou para a minha irmã. Eu tenho, é que eu nem, acho que nem bater palmas ao ritmo das outras pessoas consigo. Ok, ok, boa. Olha, vamos começar aqui com algumas perguntinhas dos nossos ouvintes. Temos várias pessoas que fizeram mais ou menos a mesma linha de perguntas. Um, Mas temos aqui esta que acho que é ideal para começar, que foi feita pela Mimi, 03, que diz: Como foi o teu percurso desde que saíste da universidade? Que estágios é que realizaste? Que já foi um Ok. bocadinho respondido pela Sim, pela apresentação, mas. introdução. Então, assim, eu sempre pensei que queria selvagens. Durante o curso não sabia exatamente se era selvagens em termos de reabilitação, se era mais os exóticos na clínica ou se era zoo. Portanto, durante o curso tentei, pronto, fui ali aos santuários em Portugal, a reabilitação. Fui para clínicas de exóticos, durante o curso foi no Porto, para o Centro de Exóticos do Porto. Fiz um bocadinho também de pequenos para ter a certeza. Temos sempre aquela dúvida, por isso, para ter a certeza.
E depois, quando acabei o curso, e mesmo durante, lá está, tu falaste do associativismo, eu fazia parte da AE, da AE da UTAD, e depois fazia parte da IFSA, que é a Associação Internacional de Estudantes de Veterinária, e aí estava ligada a esta parte também, porque nós tínhamos uma comunidade de exóticos e selvagens que partilhávamos aqui algumas questões, por isso também ajudou. Quando acabei o curso, a minha ideia era fazer estágio no sul de Barcelona e em Fuerteventura. O Covid mudou-me aqui as voltas, acabei por não ir para Fuerteventura, fui para Barcelona, o que me ajudou imenso, adorei, aprendi mesmo muito. Depois, a seguir, tinha que arranjar uma solução para substituir Fuerteventura, que foi muito em cima da hora. Covid, o Jesus em Portugal não estavam a aceitar, portanto, voltei para o Centro de Exóticos do Porto, acabar o estágio e acabar a minha tese, pronto, que tinha a ver com os mas lá também ajudava na parte clínica. Quando estava a acabar a tese, comecei então a trabalhar na Vet Exóticos, em Almada, e pronto, e aí a minha ideia era ficar lá o máximo tempo possível. Depois havia aqui a questão de aprender mais e mais sobre as outras áreas para continuar ligada aqui ao zoo, porque havia muito o feedback de precisas de contacto com tudo, só exóticos não chega. Portanto, voltei para o Porto e aí fui para a OneVet, fazia clínica na Leça Vet e fazia hospital. Com contacto com exóticos da mesma, mas agora começou com o cão e o gato. Pronto, depois foi aí que todos os outros pensamentos e dúvidas que acho que todos nós no início começamos a ter e, e surgiu a oportunidade de ir primeiro para a FI, para a Federação de Veterinários da Europa, aqui em Bruxelas, e depois para aqui. Pelo meio, quando estava com estas dúvidas, eu comecei a pensar um bocadinho trabalhar mais para o sistema da veterinária e não tanto para a clínica, e foi aí que tirei o curso a formação de gestão na Católica, hum, para me abrir possibilidades. Pronto, isto permitia, em Portugal está a haver muita questão dos grandes grupos, por isso permitia-me trabalhar nos grupos, numa parte mais back-office, mas a minha ideia sempre foi estar relacionada com selvagens, com conservação e assim, por isso depois foquei mais nesse percurso. Muito bem. Catarina, já agora, Quintana, só um bocadinho. Ahm, Porque o nosso programa também é muito voltado para os jovens estudantes. Tu falaste aí desse curso na Católica, nessa formação. Tu disseste curso e depois disseste formação. Ou seja, deve haver uma diferenciação nas terminologias, não é? Porque não tens grau. Ou seja, tu podes ter um MBA, e na altura pus isso em cima da mesa, mas normalmente o MBA já é outro nível de exigência e tens de ter uma experiência que eu não tinha. E aqui é uma formação executiva, o que é mais direcionada para pessoas que já estão a trabalhar e que só precisam de um extra. E neste caso era uma visão geral. Aquilo tinha contabilidade, tinha gestão, mas também tinha marketing, recursos humanos, design thinking, tinha assim um bocadinho de tudo. E enquanto Isso também era tipo os 2 anos, como o MBA, ou era mais curto? Não, não, são 6 meses. E não tem Ok. exames, portanto é mais, lá está, é mais executivo, é só para tu teres um contacto, estás ali a estudar aquilo, mas não tem a exigência que tem um MBA. Ok. Ok. Pronto, depois aqui várias pessoas, pronto, Sérgio Neves, Maria José Quinteira, Catarina Oliveira, fizeram mais ou menos o mesmo estilo de perguntas, que é basicamente em que é que consiste o teu trabalho e como trabalhar nesta área. Então, em termos de policy coordinator, de forma geral, não específica, pois isto varia. A definição é um bocadinho igual para toda a gente, mas depois cada associação tem a sua forma de trabalho. Mas a ideia de um policy é fazer a ponte entre o mundo técnico de terreno, vai depender sempre, e, no meu caso, a saúde animal e o bem-estar, e depois a política europeia. Portanto, um policy vai acompanhar a legislação desde o início, desde a sua proposta. Depois, quando se lança a proposta, há a possibilidade de consultas públicas, portanto, o policy tem que reunir as ideias. Do policy, fazendo aqui a ponte, vai fazer a ponte também com as pessoas que sabem mais sobre essa proposta, na sua área, e vai escrever uma resposta à proposta de lei.
Por exemplo, vou dar assim uma ideia, uma coisa que não aconteceu. É só para terem ideia imaginem que a Comissão Europeia diz que os elefantes têm que começar a ter macacos no seu recinto. Ahm, eu vou-me rodear de pessoas que percebem mais de elefantes e de macacos e vou escrever uma resposta. Pronto, eles depois podem ter em consideração ou podem não ter. Pronto, e é isso que é uma resposta a uma consulta pública. Toda a gente a pode fazer, não é só alguém de organizações. E a ideia é representar os interesses do, do setor que representas, seja ele ciclistas, seja ele jardins zoológicos. Um, e garantir que a decisão pública, está a ser mais informada, ou pelo menos tentar que eles tenham alguma informação de conhecimento mais científico e de campo e não só de back-office e que se traduz em realidade. E depois há aqui a parte de tradução também de volta, ou seja, há uma nova legislação que sai e eu vou tentar traduzir da forma mais prática possível para, no nosso caso, os jardins zoológicos conseguirem pôr em prática. E pronto, há aqui muitas reuniões pelo meio também, mas e pronto, e depois há aquelas questões de lobby que eu evito usar a palavra quando falo mais com portugueses, porque tem alguma conotação negativa em Portugal por ser ilegal em Portugal, mas o que nós queremos dizer com lobby é só partilhar a nossa ideia, os nossos pontos de vista em relação a algo com os decisores políticos, pronto, eurodeputados ou de Comissão Europeia, para que eles também percebam o nosso lado, porque eles não conseguem pensar em tudo e em toda a gente, por isso é só essa questão do lobby. Hum, portanto, em termos de dia a dia, minha vida baseia-se muito nisso, em posições oficiais por parte da EASA e estar um bocadinho em cima de tudo o que está a acontecer. Em relação à segunda parte da pergunta, que era como trabalhar na área, não era? Sim. Hum, há muitos caminhos diferentes. A maior parte das pessoas que trabalham em policy vêm de áreas que não são as nossas. Portanto, são pessoas, são advogados, são pessoas de ciência política, são pessoas de relações internacionais. Portanto, há muitos caminhos. No meu caso, lá está, como eu tinha dito, eu comecei como veterinária clínica, depois comecei a sentir esta necessidade de contribuir de uma forma mais estrutural, acho que podemos dizer assim, e nunca pensei em policy. Acho que não é algo que é muito falado em Portugal, se calhar já depois noutra altura, quando estamos mais avançados em certas organizações, mas então no curso, eu também só posso falar pelo doutorado, mas não falamos muito. Portanto, não pensei, eu só queria trabalhar nisto, na veterinária e criar impacto de outra forma, de uma forma mais generalizada. E depois vinha um bocadinho aqui parar, sem querer. Portanto, eu comecei a trabalhar na FI com projetos europeus. O meu trabalho era, eles têm fundos e depois há ali uma junção de várias organizações a trabalhar num projeto com um objetivo. A maior parte deles, como tu falaste, era de resistências antimicrobianas, mas era pronto, de vacas de produção animal, basicamente. Uhum. Ahm, portanto, era mais nisso que eu trabalhava, era a organização de projetos europeus. Tinha isso facilitou-me, porque eu estava em Bruxelas, não estava a trabalhar em policy, mas tinha muito contacto porque os meus colegas ao lado, sentados ao meu lado, estavam a trabalhar em policy e para veterinária. Portanto, aqui eu acabei por ter logo um primeiro contacto com a área de veterinária, com a área de Bruxelas, sem querer. Mas o que eu diria era para arranjar um bocadinho este contacto, é preciso estar muito, porque nós também não. Quem está mais quem é mais envolvido em política, se calhar é mais fácil, mas não. E eu às vezes sinto isso a falar em casa, Portugal, que nós não estamos tão próximos da política europeia e às vezes não percebemos exatamente todo o seu processo, portanto é preciso estudar isso a fundo e é preciso saber os pormenores. Há quem faça cursos oficiais, mestrados, pós-graduações, doutoramentos. Eu só fiz um curso pequeno online, também para dar aqui uma base. E depois, eu diria que, no geral, para pessoas que querem realmente, seria começar contacto com associações. Há muitos estágios cá, há muitas ONGs, a própria FI tem estagiários de veterinária, e depois há outras organizações relacionadas com animais que aceitam estagiários. As próprias instituições europeias, a Comissão
tem estágios que são os chamados Blue Book e a Comissão Europeia tem áreas mais científicas, se calhar mais relacionado connosco. O Parlamento também tem os estágios Schuman, mas normalmente é mais comunicação, política, se calhar é mais, não é tanto a nossa praia. Mas a Comissão tem e todas as organizações aqui aceitam. Por isso é sempre a melhor forma de aqui começar. Muita curiosidade, muito estudo, perceber exatamente como é que a União Europeia funciona, isso é essencial, mas podemos ir aprendendo devagarinho. Ninguém aqui obriga a sabermos, principalmente se viermos de áreas como as nossas. E pronto, e estar preparado, que vamos sair muito da zona de conforto, porque eu acho que para mim o mais complicado foi trabalhar numa área em que eu tinha uma lista de consultas que tinha que fazer, exames que eu tinha que fazer durante consultas, e de repente quase que tenho que arranjar o meu próprio trabalho. Eu tenho que estudar muito por trás, tenho que preparar muitas reuniões e não tenho propriamente uma lista tão objetiva de coisas Uhum. para fazer. Por isso temos que estar muito preparados para esta diferença e esta saída da zona de conforto que nos foi preparada durante 5 ou 6 anos. Já Muito bem. agora, Catarina, tu mencionaste aí que fizeste um curso para conhecer as políticas europeias online, certo? Isso é um curso que é tipo dado pela União Europeia ou é tipo uma universidade? Como é que foi isso? Eu fiz no Coursera. Era a Universidade de Leiden, acho eu. Mas a comissão, eu nunca explorei, mas a comissão tem muitos cursos grátis, de muita coisa no seu site, até acho que tem de línguas, portanto é provável que também tenha lá. A minha maior dificuldade, ou o meu maior desafio neste momento é encontrar cursos que relacionem policy ou direito à parte animal. Isso é que existem. Se eu não estou em erro, existe mestrado em Barcelona. Existe cá uma summer school, mas não é assim tão fácil ou tão. Porque nós precisamos um bocadinho desta ponte, não é? E não Uhum. estou a sentir essa necessidade, sim. Ok. E tu tens que falar só inglês ou tens que também arranhar no francês? Não, é só inglês, porque nós, como temos membros de todo lado, é sempre inglês. Dá sempre uma boa primeira impressão se conseguires pelo menos começar na língua da outra pessoa. Só como quando alguém nos diz a nós bom dia e nós já nos vamos rir e já vamos ter ali aquela empatia com a pessoa. Eu nem não arranho o francês. Eu estou a tentar, mas ainda não o arranho. Ah, o meu diretor fala 7 ou 8 línguas e quando eu lhe perguntei, ele disse-me: um, gosta, dois, faz parte do trabalho. E eu acho que é por causa dessa questão de não é que precises, mas dá ali outra ajuda. E aqui todas as impressões e toda a forma de poderes mostrar que és de confiança ou credível e criar ali uma ligação com as pessoas é muito importante. E nós temos muito esta questão do networking e estamos em eventos muitas vezes com muita gente conhecida e eu não sou propriamente uma pessoa extrovertida. Isso, lá está, é mais uma das características do trabalho, é eventos. Temos que ir a Uhum. muitos eventos, os cocktails. Mas temos que ir falar, não podemos ir com o nosso grupo de amigos e ficar na nossa mesinha a beber o champanhe. Temos que ir falar com muita gente conhecida. E para uma pessoa introvertida, tem que se arranjar formas de o fazer. E eu, por exemplo, prefiro falar com 10 pessoas, mas, ok, criei ali algum tipo de ligação e sei que se mandar um e-mail consigo ter uma resposta, do que falar com 100, que me vai ser muito difícil conseguir começar 100 conversas diferentes para mim, para a minha personalidade, e depois vai-me ser mais difícil arrancar numa conversa com essas 100 pessoas. Portanto, eu acho que aí a língua também ajuda, mas eu estou a falar contra mim, porque não falo. Quando falaste, na primeira parte da pergunta, que te reunias depois também com os especialistas, pronto, naquele caso que deste dos elefantes, que te reunias com os especialistas da área em questão, como é que fazes essa seleção dos especialistas com quem te queres reunir? Existe algum programa onde as pessoas se inscrevem para isso, para serem consultadas, ou vocês é que fazem essa seleção? Faz parte da EASA, portanto, a EASA tem as tags e tem os grupos de trabalho. Portanto, eu vou falar é com os grupos, porque uma coisa que nós temos aqui que ter em consideração, no meu caso, é que eu não represento todos os jardins zoológicos e aquários, eu represento os que são membros da EASA. Sim. Portanto, as pessoas que me têm que dar este input são pessoas que têm isto em mente, ou que seguem as nossas coisas. Portanto, nós temos grupos de trabalho, temos
de diferentes sistemas. Por exemplo, o que eu tenho, o que estou mais ligada, por causa das áreas que eu trabalho, é o grupo de veterinários que nós temos com a EZWV, que é a Associação de Veterinários de Zoo, ahm, que é um grupo só de veterinários diferentes, de diferentes zoos, e que nós vamos discutir todos os temas. Às vezes legislação, outras vezes não, mas eu estou ali presente. Depois, dentro desse, temos um subgrupo para legislação, que se calhar é mais, vamos mais a fundo. Mas estes são as primeiras pessoas que eu contacto. Eu posso criar isto para consulta, para as consultas ou mesmo para aquelas posições oficiais. Posso até escrever eu um rascunho. Quando já estamos mais à vontade, também já é mais fácil de escrever o que é que achamos que representa e depois envio então ao grupo de veterinários. Mas se for muito específico de uma espécie, vou mandar à tag da EASA ou peço à pessoa, nós dentro da EASA temos uma pessoa responsável por ser a ponte com cada tag, por isso posso pedir a essa pessoa, olha, eu preciso desta informação, ou podes partilhar isto com eles e depois dar-me o feedback. Um, e lá está, sim. E depois, porque nós temos de estar muito preparadas, nós acabamos por ter reuniões com eurodeputados e com a Comissão Europeia, temos que saber um bocadinho do que é que estamos a falar e também vamos, às vezes acontece irmos a reuniões nos próprios jardins zoológicos e tenho que estar atualizada do que é que as coisas estão a acontecer, porque a verdade é que já não estou no terreno e também não posso, não, Claro. lá está, aquela questão que eu estava a dizer da credibilidade, não é? Também tenho que estar. Uhum. Tenho que saber do que falam. Mas sim, são pessoas da EASA. Ok. Estavas a dizer que o teu trabalho também consiste muito das reuniões e isso tudo, não é? Ou seja, tu basicamente és a ponte que liga a legislação ao mundo prático, não é? E ligas o mundo prático à legislação. E depois mencionaste que que a maior parte das pessoas que trabalham com os policies, muitas vezes nem sequer são da própria área, né? Tu disseste, por exemplo, que na área não costuma haver assim tantos veterinários. Achas que isso faz muita diferença? Que isso pode ser uma questão no futuro que pode fazer uma diferença para tornar tudo muito mais próximo de uma ideia geral? Eu acho que é importante haver este equilíbrio entre pessoas com formação nesta área, vou dizer advogados por uma questão de simplicidade, de advogados e veterinários para responder, porque nós somos muito científicos e temos muita tendência de responder estas consultas com base científica. Eu digo isto porque no artigo de XYZ eles disseram isto e não baseio na minha opinião. Eles não. Eles são muito práticos, portanto, e eles vão tentar é procurar a forma de dar a volta àquilo, e só vão responder isto devia ser assim. Ponto. Eu acho que aqui a virtude está no meio, é no trabalho com os dois. Nós temos muito a aprender com eles e eles também têm isto que aprendem connosco em termos de sistema de fazer. Hum, não é fácil. Eu não trabalho com advogados, mas, por exemplo, o meu diretor é economista ambiental. Que tem uma forma de pensamento completamente diferente da minha, mas acaba por conseguir ser muito mais político e falar de uma forma muito mais politicamente correta e ter ali aquela conversa lá está de político, de dizer sem dizer, que nós não temos. Portanto, isto, por um lado, é bom não haver tantos veterinários na área, bom de é mais fácil arranjar trabalho, porque eles às vezes querem realmente veterinários mas acho que ainda tem que evoluir. Ou a nossa formação tem que começar a incluir isto. E quando eu digo policy, também digo gestão e todas essas áreas um bocadinho mais a fundo que não são clínicas. Ahm, ou então o outro lado, os direitos, e assim têm que conseguir estudar muito para nos acompanhar. Mas eles conseguem, a verdade é que estão muito habituados a estudar e conseguem. Mas se calhar não vão ter tanto em consideração a saúde e o bem-estar animal porque eles pronto, se calhar tem um cão em casa, mas é isto. Não Ok. pensam tanto como nós ou em todas as. Nós, como veterinários, acabamos por pensar muito mais em todas as variáveis e eles, se calhar, não pensam. Mas quando eu digo veterinários, biólogos, zootécnicos, igual. Uhum. E diz-me uma coisa, tu tens como é que há a questão da nova legislação? Tu estavas a dizer que vem uma nova legislação, tens que
a ver a nova legislação para depois falar com os especialistas e eles depois darem uma resposta, né, e depois trazer essa resposta. Tu tens que estar como é que tu tens acesso a essa nova legislação? Ela aparece sempre na plataforma e tu tens que estar sempre atenta? Ou isso tens que falar com as pessoas e as pessoas é que te dizem, olha, vai sair essa legislação, por isso fica atenta. Como é que isso funciona? As duas coisas. Na plataforma está sempre, ou seja, tu consegues encontrar as que vão sair e consegues mesmo pôr aqueles botõezinhos de notifica-me quando sair e tu aí tens de estar sempre de olho. Ou então, quando também já estás cá há algum tempo e já tens contactos, já sabes. Ou sabes que alguma coisa está a ser discutida. Há coisas que não em termos de propostas de legislação, isso tem que ser sempre público, mas podes saber que está a ser discutido e que vai sair eventualmente, mas às vezes é discussões mais internas em relação a qualquer coisa, de mudar, ou até já existe a legislação, mas querem metê-la a pagar, ou meter um bocadinho mais estrita. Se conheceres já algumas pessoas, já vais sabendo que acontece. Mas depois é sempre público porque toda a gente pode responder. Vocês podem ir lá e escrever: Eu não concordo com nada disto. Toda a gente, claro que eles vão dar pesos diferentes, mas sim, tens que estar um bocadinho, tens que estar de olho. Isso é aquela parte de back-office que tens que estar sempre muito preparado, porque quando acontece, às vezes tens consultas que são longas, que dá para preparar. Outras vezes não, já tens que estar um bocadinho mais em cima do acontecimento para conseguir, porque se não tiveres, não tens tempo. Pois. Já Eu por agora, acaso de estava-me a lembrar password. disso. A parte de estás preparado para responder quando dares o teu parecer logo quando aparece, não é? Acho que deve ser importante também a rapidez de resposta, não é? Sim, até porque como tens que mandar a outras pessoas para aprovação, isto é todo um Pois. processo que não é rápido. Portanto, Uhum. tens que estar, não digo com tudo escrito, porque isso não sabes, não é impossível, mas teres pelo menos conhecimentos o suficiente daquele tema, saberes como é que aquele tema te impacta ou impacta os teus membros para poderes começar a preparar um rascunho. Essa é a parte mais importante, é saber exatamente, porque tu podes ter uma resposta positiva ou negativa à consulta. Podes só responder concordamos a 100%, não concordamos nada, ou mudem só este parágrafo e aquele. Por isso tens que ter muita noção de como é que aquilo vai impactar e aqueles pormenorzinhos que te impactam. Depois quando já estás mais preparada, as coisas começam a ser mais rápidas. Já agora, tu mencionaste tempo. Eu assumo que quando dizes que tens que estar a ler isso tudo, tens que estar a falar com as pessoas e depois de ir a eventos, isso significa que tu não tens um horário tipo das 8 às 6. O teu horário é independente, né? Varia. Sim e não. O meu horário é das 9 às 5, 5 e meia. Agora, por exemplo, eu agora vim da conferência, da semana passada e a conferência foi até sábado. Portanto, agora no próximo mês consigo tirar os dias equivalentes a essas horas porque eram fora do horário de trabalho. Claro que há aqui uma flexibilidade. Se eu tiver um evento até às 11 da noite, eu no dia seguinte posso entrar à tarde, ou fazer eu um bocadinho essa gestão. Mas acho que não é nada oficial, ninguém anda em cima, e isso é uma diferença que eu sinto muito aqui, e não sei se tu também sentes, que é não há babysitters. Portanto, eu tenho que entregar aquele trabalho. Claro que há aquelas questões de mensagens a meio do dia, eu tenho que estar de olho, mas ninguém me vai chatear porque eu fui às 2 da tarde ao supermercado. Ou se tiveres um filho porque foste buscar o filho e levar, ou tiveste uma consulta ao meio do dia e ninguém te vai cobrar por isso. Portanto, há muita flexibilidade nessas coisas, sim. E eu acho que isso aí até pode conduzir as pessoas até serem mais produtivas, não é? Porque no fundo consegues. Primeiro, acho que te reconhecem como. Pronto, tens essas coisas para fazer, são importantes para ti, tens que as cumprir e sabes que tens que cumprir o teu trabalho também. E ao fim e ao cabo, o facto de não te estarem a controlar. E tu sabes, ok, eu posso fazer a minha gestão e estou tranquila para fazer o meu trabalho e estou tranquila para organizar a minha vida pessoal. Acho que isso também é muito bom para te sentires valorizada e para aumentares a tua produtividade também no geral. Acho que é uma boa política até. Sim, Não por sei se exemplo, dava para aplicar em Portugal, mas eu acho que sim, só tens é que confiar. A questão aqui, a palavra é mesmo é confiar. Claro que tens, é assim, eu falo, mas eu não trabalhei em todo o sítio aqui, por isso, claro que acredito que haja sítios que não sejam assim. Mas tu tens, por exemplo, não há supermercados ao domingo.
Claro que tens sábado, mas podes ir dividindo se quiseres. Ou as lojas de rua fecham às 6. Se tu trabalhares até às 6, não consegues, não é? Não, e eles depois também jantam cedo, não é como alguns países, mas em relação a Portugal, jantam cedo. E eu acho que sim, eu acho que acaba por. É mais leve, pronto. Se eu não, naquele dia estiver mais folgada, posso sair um bocadinho mais cedo e estou atenta na mesma. E eu tenho. Há pessoas que não, mas eu tenho o Teams no telemóvel. Ahm, não é que haja propriamente urgências que eu tenha que responder. Se eu trabalhasse em comunicação, principalmente nesta área de uso, havia algumas urgências a responder, mas só para estar de olho e saber responder e saber e estar ali. Mas eu acho, para mim, principalmente vindo de clínica, e às vezes acontecia-me estar na clínica e não tinha consultas à tarde e tinha que estar na clínica na mesma, que eu percebo. Pode aparecer qualquer coisa, eu não estou a dizer nada, mas às vezes Sim, é estavam diferente. três veterinárias e se calhar não precisávamos. E eu dou muito valor a esta qualidade de vida no trabalho. Sim. Tu, por exemplo, achas que voltarias para a parte clínica depois de teres esta experiência? Ou seria muito difícil? Eu recebo muitas vezes essa pergunta, ou perguntam-me, não tens saudades? Não sei mesmo. Acho que dependia de que clínica. Se me dissesse que era clínica de pequenos, não voltava. Se me dissesses que era um zoo, se calhar voltava. Eu sinto alguma falta desta parte médica. Portanto, mas eu vou tendo contactos, porque tens sempre coisas a acontecer em termos de doenças que vão aparecendo e tento estar o mais atualizada possível. Tenho alguma falta dessa parte de pensamento clínico, de contacto com animais. Eu tento fazer um pet sitting de vez em quando para estar com animais, que nem cães e gatos tenho aqui. Portanto, acho que a resposta é depende. Exóticos, eu gostei. Quando estava lá, sentia, eu não me importava, eu fazia isto para o resto da minha vida. Não era o meu trabalho de sonho, não era aquele trabalho de pá, atingir tudo o que eu queria, mas estava bem. Se precisasse, não dizia que não. Eu, neste momento, eu gosto muito do que faço, sinto que acabei, porque já durante o curso eu tinha um bocadinho este pensamento de fazer algo não clínico. Acho que se calhar não o admitia porque não era tão aberto, a estas conversas. Ou era se quisesse laboratório, ou assim, essas coisas, mas. E eu não disse isto antes, mas eu cheguei a estar em gestão antes de entrar em veterinária. Depois, só que desisti, muito no início do curso e mudei para veterinária. Então Portanto, eu já tinhas ali o bichinho. já tinha. E eu já dizia que ia fazer uma pós-graduação no final. Até porque sentia que era preciso, havia algumas coisas que nós não percebemos muito de economia e assim, nem que fosse para mim. Já tinha, agora quando estava lá, não gostei porque sentia falta da parte científica. Portanto, senti não é para mim, não consigo estar numa empresa a fazer gestão de recursos humanos, assim, não gosto, mas eu sinto que agora consegui ligar as duas áreas que eu gosto. Gosto muito do que faço, não te digo que não, mas também não te digo que sim, não sei. É uma resposta bastante diferente da realidade a que somos expostos, mas acho que tu disseste bem o porquê, porque não há tanta abertura nesse sentido, não é? O pessoal vai para a universidade e vai com aquele sonho na cabeça e tudo o que seja fora desse sonho, esquecemos que também faz parte do mundo, não é? E provavelmente, se pensarmos friamente, tu, num cargo como o que tens agora, estás a fazer mais diferença para os animais do que propriamente como veterinária num zoo. Tu estás a fazer diferença para os animais de todos os zoos que se pertencem à EASA, né? Enquanto que se estivesses num zoo, estarias a fazer só diferença nesses animais. Ainda me disseram isso a semana passada, que eu estava a perguntar à pessoa que tinha antes o meu cargo antes, saiu para ser diretor de um zoo. E agora saiu outra vez, e vai ser diretor da Associação de Veterinários. E estávamos a falar sobre esta questão de voltar para a clínica e ele disse-me que só voltou mesmo para aquele double check, que não era para ele. E depois ele disse, mas ninguém aqui tem noção, mas tu com uma frase fazes mais do que eles fazem. Eu não sei, se calhar não chegava a tanto, mas é diferente, é um impacto diferente. Pronto, uma clínica ajudas um animal de cada vez, eu aqui ajudo muitos, muitos, de cada vez. Não é tão imediato, é mais profundo, e duradouro, mas é lento.
Agora, sim, eu sentia que o impacto que estava a ter em clínica não era o impacto que me fazia sentido. Seja ele mais ou menos, não era o impacto que me fazia sentido e que eu estava a precisar, pelo menos nesta fase da minha vida. Durante o curso, eu fui com o sonho como toda a gente e, e tentei o sonho na mesma, como toda a gente, e acho que toda a gente deve tentar na mesma. Acho que sim, acho que se as pessoas querem, agora acho que devemos estar abertos ao outro lado e à forma de fazer, no nosso caso, à forma de fazer conservação sem ser num santuário, sem ser num zoo. E nós, se calhar, às vezes vamos muito formatados. Não, então se alguém quiser ir para um zoo, eu quero ir para um zoo. Eu quero ser veterinário de zoo. As possibilidades, infelizmente, não são muitas, é muito difícil e dou força a toda a gente que queira ir, a todo esse sacrifício, mas há mais para além disso e há outras formas de termos impacto nesta área. Só temos é que falar mais delas. Não se fala muito de. Eu acho que todos nós estamos muito associados às associações na faculdade e depois para nós acaba ali. E ninguém nos diz: tu podes continuar a fazer este trabalho e agora ser pago. Não existe esta conversa. Yeah. Como é que achas que trarias essa conversa para Portugal, para a realidade portuguesa? Acho que isso é muito simples. A forma mais fácil é começares a falar com palestras nas universidades de percursos, que percursos alternativos existem. Eu acho que pronto, nós temos um bocadinho aquelas de tecnologia alimentar, sem ser clínica, e inspeção, e laboratório, e tudo isso. Temos gestão e economia, mas. Muito hum, suave. Exato. E agora, mas há muito mais. E tu tens muitos. E vocês já fazem um papel super importante nisso, porque vocês estão a falar com muitos portugueses que estão por aí e, e nós vamos acabando por descobrir as outras áreas cá fora. Policy existe em Portugal, não da mesma maneira pelo lobby ser ilegal, mas existe, tens legislação nacional. Agora, veterinários a fazer, que eu saiba, existe uma na WWF em Portugal, em Lisboa. Eu não sei mais. E é uma área tão importante. Eu acho, mas acho que é muito simples. E nós temos legislação no quarto, quinto ano, mas acho que do É que eu no me lembro, quinto. é só quinto? É só nacional, não é? É só, do que eu tive só foi nacional. É só nacional, é isso. Não se fala da parte europeia, que também não é preciso ir muito a fundo, mas explicar. Ok, tens a Comissão Europeia, tens o Parlamento, tens dois conselhos diferentes, eles são elegidos da maneira X, Y, Z, e uma proposta de lei tem este processo. Porque eu Sim, acho que se dar umas perguntar, luzes. sim, porque se perguntares, a maior parte das pessoas não sabem e está tudo Não. bem com isso. Mas, e depois explicar, olha, mas sabias que tu podes entrar nesta altura do processo e mudar e conseguir que uma, sei lá, um bem-estar melhor para cão e gato em termos de criadores. Uhum. Um, Tens todas as áreas, pronto, eu tenho esta, mas há portugueses cá a trabalhar com parte de farmacologia, em policy também, mas farmacologia veterinária. Tens veterinários a trabalhar em policy para produção animal. Tinhas aqui veterinários também na parte de caçadores, com a parte dos cães. Portanto, há muito, e não é só da nossa área, há muito para desenvolver. E quando eu digo policy, projetos, e tudo o resto, não acho um bicho de sete cabeças. Acho é que nós temos que deixar-nos focar em clínica de cão e gato. Acho, é uma boa base, mas não é tudo. Claro. Eu acho que a maior parte do pessoal não faz ideia que poderia ter esse género de saídas. Até Mas porque se tu fores a ver as próprias apresentações que normalmente fazem dos cursos, não, se calhar não vão tão a fundo como poderiam ir, não é? Na realidade. E esses cargos, ainda por cima. Pronto, o teu cargo que provavelmente ninguém conhece, alguém que o faça, muito menos, não é? Acho que é um bocado mais inacessível as pessoas pensarem e sequer se lembrarem que isso pode ser uma possibilidade. Olha, deixa-me só fazer-te então, vamos a uma última perguntinha só, que eu acho que, pronto, tendo em conta que o teu percurso passou pelo mais regular para algo um bocado mais inédito, qual é que achas que foi
o teu maior desafio para te adaptares a um ambiente de trabalho internacional completamente diferente do trabalho regular de clínica veterinária? A parte internacional tem muitos prós e contras. É incrível tu veres a forma de trabalho dos diferentes nacionalidades e culturas. Acho que é incrível. Os portugueses são sempre muito bem vistos. Portanto, Bom, acho que toda a gente tem o mesmo feedback que os portugueses trabalham muito bem. Ahm, mas depois tens ali aqueles países como a Alemanha, que são, ou mesmo a Holanda, que são muito diretos e que comem pão com queijo ou com pepitas de chocolate ao almoço. E tens países como nós, espanhóis, italianos, que somos mais, pronto, mais quentes, Mais e divertidos. mais divertidos, sim. E tens isso em falar, às vezes tens que ter cuidado ou não levar tão a peito o que um nórdico assim te diz. Portanto, acho que é essa a adaptação. Eu tinha muita questão de saltar de língua para língua, porque eu estava com o chip numa língua e se tivesse que falar português para o lado, ou falava inglês para o lado, ou falava português e tinha isso. Se juntasse espanhol à mistura, aí é que ia. também já me Então, aconteceu. pois, eu quando juntar francês, pronto. A minha sorte é que só digo ça va e oui, e bonjour. Mas isso acontecia, agora consigo saltar mais rápido. Mas se eu tiver, às vezes estou muito distraída, tipo, a ouvir fones com coisas portuguesas e a pensar e custa-me a arrancar. E depois foi muito aquilo que eu te tinha dito. Eu estava muito habituada a um tipo de trabalho muito diferente. Tinha consultas, tens que Pois. falar com donos. Mas é um bocadinho, é aquela conversa de os convencer que algo é o melhor, de explicar uma doença, essa parte é comum, que é a tradução para uma forma mais fácil de ver um Uhum. assunto, portanto eu isso também tenho, mas eu agora tenho quase o contrário daquilo que eu vos estava a dizer, do dizer sem dizer, e uma conversa mais, isso para mim é o mais difícil, eu acho que é aquela conversa que tu vês os políticos na televisão a falar muito, muito Sim, direitinho, muito e nós não temos isso como na nossa área, nós não somos formatados para estar ali sentadinhos e com aquela conversa muito polida. E isso para mim é muito difícil. E, adoro a questão de ter que estar sempre a estudar, mas às vezes sinto essa falta de orientação. Não tenho uma lista de sim, consultas, vou fazer isto, vou fazer este exame. Não, é um bocadinho, tenho que estar preparada. Era aquela questão do tenho que estar preparada. O que é que significa tenho que estar preparada? O que é que eu tenho que ler? É livros, exato. é artigos, é falar com pessoas. Depois as pessoas às vezes assumem que sabes tudo e que nós não sabemos porque somos só a ponte. Portanto, nós temos que saber um bocadinho de tudo, o que é que se está a passar, obviamente, mas depois, a fundo, é aquele expert que eu vou perguntar, não sou Exato. eu. E às vezes as pessoas vêm ter comigo e dizem, mas então e qual é a próxima pandemia? Ok. Não sei. E estamos a trabalhar em muitas políticas ao mesmo tempo, em muitas propostas ao mesmo tempo, e às vezes eu confundo porque as pessoas dizem, mas e aquela, e aquela, e aquela? Eu digo, calma, esta eu recebi uma carta da comissão, esta acho que ainda estou à espera, mas acho que isso foi o maior desafio, mas eu gosto muito desta forma de trabalho cá e da questão da facilidade e flexibilidade e é algo que para mim funciona muito bem. Quer dizer, às vezes trabalho em casa, uma pessoa distrai-se, mas funciona muito bem esta questão da facilidade e, Uhum. e, e todos nós sabemos também as dificuldades que são de lidar com donos às vezes. Sim. Tens essa parte que se calhar é um bocadinho mais suave. Mas isso, pronto, pelo que tu dizes, parece até ser até um aspecto mais positivo, porque o facto de estar sempre a estudar também te permite estar constantemente a evoluir e estar sempre a par pronto, das novidades, digamos assim, e acho que isso, no fundo, só tem como te enriquecer a nível pessoal e profissional, e assim, eu acho que é fantástico. Estou muito contente por ter conhecido alguém português a trabalhar neste trabalho tão Há importante. mais, há mais. Mas não conheço mais ninguém. Olha, tens a Diana Teixeira da UTAD. Também? Mas ela tá na Comissão Europeia mesmo, não é? Não, ela Não? está chama-se Animal Health Europe e é dessa parte farmacêutica, Ok. veterinária, Olha, bem mas fixe. Se trabalha Também calhar, não. olha, se calhar também vai.
Não, é Da super panelista. importante, é muito diferente do nosso, do meu. E existem vários tipos de lobby, uns mais ativos, mais passivos. Ela tem um lobby diferente do meu, já está a fazer isto há 2 anos, por isso tem outra experiência. E acaba por estar também muito ligada com agricultores e tem um trabalho. Olha, interessante. Hum, Catarina, vamos para a pergunta final. Estás preparada? Vamos? Vamos a isso. Quão selvagem és tu? Gosto de coração, sou muito. Eu gosto mesmo muito desta área e desde pequenina gostava e dizia que ia trabalhar com leões. Tenho um desenho ótimo meu a tratar de um leão, está mesmo à escala. Agora, acho que em termos profissionais ainda tenho muito, muito para andar, ainda tenho muito para aprender. Há pessoas tão boas nesta área que sabem tanto e que são mesmo. Eu espero um dia chegar pelo menos aos calcanhares. Portanto, eu diria 30%. 30 fogo, não diria 30. Estás a carregar a bateria, então, é isso. É, ainda estou aqui. Eu comecei, eu na ASA comecei há 6 meses, pronto. Depois, claro que temos o para trás e que dá aqui uns pontos extra. E lá está, eu de coração são 100%. Agora, profissional, acho que ainda tenho muito para aprender e espero ainda conseguir muita coisa na nossa área mesmo. Muito bom. Com Gostei certeza que dessa. sim. Olha, Catarina, muito obrigada por teres aceito este convite. Espero que tenhas divertido também. Olha, eu gostei muito, aprendi muito também. Não, a verdade é que acho que tanto eu como a maior parte do pessoal, se calhar não têm noção como é que as coisas funcionam e é sempre positivo estarmos a aprender sobre isto. Eu também gostei muito de conhecer e pronto, espero que a quem nos ouviu que tenham gostado muito deste episódio. Muito obrigada, eu também gostei imenso de estar aqui e gostei muito de falar convosco. Eu acho que é muito importante dar a conhecer as pessoas que estão a fazer o trabalho lá fora, não é? Que também é o teu caso. Principalmente acho, deixa-me muito, muito contente e motivado quando as pessoas estão dispostas a abrirem o leque, no teu caso, por exemplo, em que estás a desbravar uma área que não é a tua zona de conforto, que mencionaste aí algumas vezes de alguns dos desafios, não é? E que, ao fim e ao cabo, também faz muita diferença no dia a dia. Mesmo que nós não o saibamos, não é? Isto no final do dia, as coisas estão a ser tratadas e assinadas, e enquanto estamos ali a fazer festinhas no bicho e não sabemos o que é que está a ser feito, não é? E eu acho que é importante também termos essa consciência, tal como falei há bocado e tu mencionaste do teu anterior, do anterior, quem tu foste substituir, né? Que Sim. mencionou que tu com uma assinatura fazes muito mais diferença, né? E que honestamente eu concordo plenamente com isso. Muitas vezes as pessoas pensam que a conservação é ir ali para o meio do mato, anestesiar um leão ou um elefante e meter um colar, e esquecem-se que conservação também é gerir os dados, e a conservação é falar com as pessoas, e a conservação é gerir as políticas, muito mais do que propriamente estar com o bicho. Nós tivemos aqui há pouco tempo, não, uma vez tivemos aqui a Bárbara Ferreira, em que ela mencionou mesmo isso, que a conservação muitas vezes tu não estás a trabalhar com os bichos que queres trabalhar. E eu acho que é mesmo muito interessante e é importante o pessoal perceber, que há um outro lado da moeda também. Por isso, muito obrigado por teres participado. Obrigada. Acho que disseste tudo e espero ter conseguido passar isso. E pronto, eu sou completamente apaixonada por conservação. É mesmo muito importante para mim conseguir alguma coisa nesta área e eu só tento. Pronto, espero conseguir algum dia algum impacto mais duradouro, mas é nisso que eu me foco mesmo. Não tenho dúvidas. Muito parabéns, Catarina. Acho que vais ter um futuro brilhante também. Pronto, mais uma vez, obrigada a todos que nos ouviram e um beijinho Um abraço. e vemo-nos daqui a 15 dias. Tchau!